Vou esperar aqui. Pronto, tá gravando. Eu vou dar umas instruções aqui para vocês, tá? Obrigado aí, o Arlen, que deu aí o link aí, depois eu vou assistir, tá? Vou dar instruções para vocês, então vamos começar com o primeiro exercício da lista. Vou ver se eu consigo compartilhar aqui. Deixa eu ver se está aqui. Lista de exercícios número 1, está aqui. Tá? Então, essa aqui é a lista de exercícios, tá, pessoal? Bom, essa lista de exercícios, eu consigo apertar aqui. Vamos aqui já está se vendo aí, né? Então, essa lista de exercícios aqui, ela é a primeira questão que fala de corrente admissíveis em cabos, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que é lá no... Vou pegar aqui no livro aqui, vamos um exemplo 3.4, se eu não me engano, está aqui. Tá? O exemplo 3.4. Exemplo 3.4, tá aqui. Então, esse exemplo 3.4, tá? Ele é bem direto, se vocês olharem aqui, é só colocar os valores, tá? Para aprender a mexer. Uma coisa que eu queria que vocês entendessem é o equivalente elétrico com o equivalente térmico, tá? Tem uma tabela com essa conversão, então dá uma olhada nisso. Por exemplo, o que é a tensão elétrica, que vale o quê? A temperatura. É por isso que você consegue fazer aqueles diagramas equivalentes, circuito equivalente do fluxo térmico, tá? Então, é por isso que a gente consegue calcular, por exemplo, a corrente admissível nos cabos, fazendo o equivalente da corrente com o equivalente do fluxo térmico. Perfeito? Tá, então aí vocês vão interagindo com isso aí, mas botando isso na cabeça para saber por que eu posso pegar o equivalente da potência elétrica com a potência térmica e tal, né? Tudo bem? É uma questão na física é meio complicado isso, porque geralmente você não mistura banana com maçã, mas você tem os parâmetros de equivalência, igual, por exemplo, sei lá, os parâmetros de equivalência do fenômeno da eletricidade com a gravitação, né? Então, na gravitação você tem lá que a força é igual o quadrado das massas dividido pela distância que separa o quadrado das massas, o produto das massas dividido pelo quadrado da distância que separa as massas, né? O centro de massa de cada um. No elétrico, a mesma coisa, você tem também a força elétrica tem uma equivalência, né? É o produto das cargas, não é massa, é carga, não é banana, outra é maçã. Produto das cargas dividido pela distância que separa o centro de cargas ao quadrado, tá? Então, essas equivalências, às vezes, são aceitáveis nesses termos. Bom, o que eu quero falar aqui é como vocês vão fazer esses exercícios. Então, o primeiro não tem muito mistério, não, tá? Mas o segundo, vocês podem usar aí a calculadora de vocês, o computador de vocês, o programa que vocês queiram usar para fazer esse método interativo, certo? O maior problema desse método interativo, voltando aqui no... Deixa eu pegar aqui a planilha, tá? O maior problema desse método interativo é que você tem que... aqui já está feito, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. Vou voltar aqui. Meu Ctrl Z ainda funciona. Não está mais funcionando. Vou apagar aqui. Aqui dentro, tá? Isso aqui era 89. Tá? Muito bem. O problema desse método interativo é que os parâmetros que são dados do ar, né, é uma tabela que já está aqui bem estabelecida, né? Essa tabela aqui, ó, tá? Uma tabela que é bem estabelecida. Só que no livro, tá? No livro, essa coluna aqui da condutividade térmica, está numa unidade que está furada. Tanto é que no exemplo ele usa esses valores aqui, tá? No livro ele usa esses valores aqui, certo? No livro. A tabela está errada.
Mas no livro ele usa esses valores da térmica. Então, quando você olhar lá, você vai verificar isso. Tá? Então, o método iterativo que a gente usou aqui é você fazer esses cálculos um a um, naquela sequência que está lá no livro, tá? Você vai calcular o número de Reynolds, depois vai calcular o calor, o calor de convecção, calor de convecção, que depende se é no nível do mar ou não é no nível do mar, e quanto deu esse valor no número de Reynolds, que são 3 equações. E outra coisa também, no livro, ele usa uma equação, a equação 3.39, alguma coisa assim, né? Usa essa equação e depois, no exemplo, ela está diferente. Sabe por que está tendo essas confusões? Porque o autor não é conciso com as unidades. Entendeu? Então, dá esse problema. Aí, o que a gente vai sempre usar? Sempre vai usar aquele exemplo que já está consagrado, aquele que está certo. Tá? Por isso que eu estou usando a equação que está coerente com a resposta do exercício. Tá certo? Mas se vocês quiserem aprofundar, vocês têm que ir atrás da norma. Né? Na norma está bonitinho, está certinho, conforme tem que ser feito mesmo. Já passei para vocês, né? Tá certo? Tem que ter isso em mente. Depois, o que a gente faz? A gente vai fazer esse cálculo vez por vez, né? Substituindo lá a temperatura que vai dando do cabo, né? A temperatura do cabo coberto, tá certo? Então, a gente começa, a nominal é 90, dado do problema, e esse delta, para saber quanto está variando, é em relação a esse 90 que é dado. E a temperatura de start, de início, a gente começa com 1 grau a menos da temperatura nominal. Por quê? Porque quando você vai fazer um cálculo iterativo, você não bota no mesmo valor que você está esperando, né? Porque, na verdade, o cálculo iterativo tem que flutuar em torno daquele ponto esperado. Ele espera-se, né? Ele pode ou estourar, porque o cálculo está com um parâmetro errado, ou pode demorar para convergir, certo? Então, a gente coloca um valor próximo, não muito longe, para que não demore muita conversão, né? Tá? Então, o maior problema que vocês vão ter no início é achar os valores de densidade do ar, viscosidade do ar, densidade, viscosidade e mais um parâmetro, a densidade, a viscosidade, né? E a condutividade térmica, tá? Esses 3 parâmetros têm que ser interpolados. A sua tabela lá vai de 5 e 5 graus, tá certo? Então, quando tem uma temperatura aí, que a gente vai começar com a média, né? Que você pega lá o 89, né? O 89 que é o start, mais 30 graus, dividido por 2, você tem essa temperatura média, mais 30 graus que é a temperatura ambiente, tá certo? Porque você soma a temperatura que está sendo gerada ali, mais a temperatura ambiente. O negócio de somar a temperatura não é muito... Isso aí depois a gente tem que discutir isso, porque a temperatura não é uma grandeza aditiva, né? Não se soma a temperatura, é uma grandeza... uma grandeza que a gente chama de... uma ação aditiva, por exemplo, é volume. Você coloca um volume, mais outro volume soma, né? Mas se você colocar a temperatura de um lugar mais a temperatura do outro, existe uma termalização, e essa termalização é a média dessa temperatura, né? A média, sim, a grosso modo é uma média, mas depende de muitos outros fatores para saber como é que na termalização vai atingir a temperatura final. Isso é uma parte aí da termodinâmica, né, que a gente estuda para entender como é que é o comportamento. Por isso que tem aí os cálculos de calor latente, calor específico, vocês viram aí nessa parte da corrente admissível. Bom, fora então essa parte teórica, o que vai acontecer? Vocês vão fazer essa iteração. Professor, como é que faz a iteração? É regra de 3, tá? Você tem uma temperatura entre 55 e 60, vamos dizer lá, 57, né?
Então, qual é os valores vamos dizer, de densidade do ar entre 55 e 60, né? Entre 55 e 60 é tanto. Então, entre, sei lá, 55 e 59 é X. Então, é uma regra de 3, certo? É assim que a gente interpola. Isso a grosso modo. Tanto é que meus cálculos que eu fiz ao contrário, eu estou interpolando, começando de baixo, você pode interpolar de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Então, no caso aqui, quando a gente começa com 59, tem um valor em 60, eu, em vez de estar interpolando de 59 próximo de 60, eu estou fazendo longe, de 55 para 59, tá? Mas foi só por causa da questão do algoritmo ali, o número inicial e final, né? Então, você interpola e fica diferente, mas não é... No final, o erro é pequeno, tá? O erro é pequeno, então não importa nisso. Mas, de qualquer forma, tem que interpolar. Então, essa é a primeira dificuldade. Depois de feitos os cálculos, você tem que ficar refazendo, que é iterativo, né? Até chegar no ponto de convergência. Então, por exemplo, eu vou fazer o cálculo aqui, tá? Eu vou pegar aqui, ó, cadê os menus? Ou meu menu. Dá um probleminha aqui, deixa eu ver aqui. Iterativo, iniciar. Pronto. Eu vou começar a iteração aqui, ó. Então, agora ele está calculando a corrente aqui, tá, pessoal? Então, aqui mais um. Aí, já está fazendo cálculo. 2, 3. O livro faz até 9, mas eu faço uma convergência maior, tá? Tem o delta aqui. Tem o 7. Vê que a temperatura média agora já está ficando fixa, então de 50,76, tá? Vai indo. Vamos lá, tá calculando. Chegou no 11, pronto. Aqui para mim tá bom, tá? Aqui para mim tá bom. Então, olha aqui, a corrente máxima aqui já está calculada, tá? É 106,224 amperes. Como é que faz esse cálculo da corrente máxima, tá? A corrente máxima, aqui se você pegar aqui no livro, tá? Vou pegar aqui. Cadê o livro? O livro está. Opa, tá aqui. O livro tá aqui, tá? Então, vamos pegar o livro aqui, ó. Opa, deixa eu só me achar aqui. Mas que coisa. Está aqui. Tá. Então, vamos pegar aqui, ó, um livro, tá? O cálculo da corrente máxima. Deixa eu pegar aqui. Vamos passar para cá, vamos ver se ele vai aqui. Ver se eu acho o livro aqui. Região dos cabos isolados. Aqui. Bom, deixa eu ver se eu mexo aqui no OBS aqui para ficar mais fácil vocês verem. Onde está aqui? Modo estudo. Para cá. O livro está aqui, né? Então, vou pegar. Olha aí, ó. A corrente. Tá? A corrente está aqui. Esse valor aqui embaixo, tá? Esse valor aqui embaixo, ele tá vendo aqui? 47 mil, 11 mil, né? Dividido. Então, esse 47 aqui, lá na tabela, se vocês olharem aqui, é o calor, é o calor irradiado, um dos calores aqui. Deixa eu olhar aqui na tabela aqui. Aqui, ó. É o calor de convecção, tá? Tá aqui, ó. Aqui no nosso caso deu 46.719. O outro é o calor irradiado, tá? Que se somam, né? Eles se somam. Deu 11.100 aqui para mim, tá certo? E no livro deu um pouquinho diferente. Então, essa é a soma desses calores dividido pela resistência. Tá aqui foi dado, né? É a resistência do condutor, tá? A resistência do condutor.
certo? Que é 0,1589 ohms por quilômetro. Tá? Então, tá aqui. Bom, então aí, por que você soma esses calores? Então, os calores. Porque o calor equivale o potencial... a temperatura equivale à tensão elétrica, né? E o calor equivale à corrente, certo? Equivale à corrente. Então, o que ele está fazendo aqui é o cálculo admissível, né? O cálculo admissível, você tem aqui P R vezes I quadrado, né? PR vezes I quadrado. Então, o R quadrado vai ser igual a soma desses calores. Eu estou falando que ele é a corrente, não, mas é a potência, né? O calor equivale à potência. Está aqui, ó. Tá? A resistitividade, o campo de força, aí, ó. Relação básica, né? A temperatura é igual a potência vezes a resistência térmica, né? Assim como, para nós, o calor equivale à tensão e a corrente equivale à potência térmica, o fluxo térmico, tá? Então, esses são os equivalentes. Por isso que lá a gente pega e soma aqueles, né? Você tem os calores, né? Você tem os calores aqui, que são os equivalentes às potências, né? As potências elétricas, tá certo? Potências elétricas. Bom, então, falar disso então, então a gente está explicando aqui que são esses termos, né? Então, esse aqui é o calor irradiado, o calor convectivo, né? E o calor irradiado, tá? Somou, dividiu pela resistência elétrica, e você tem aí a corrente admissível que a gente calcula. Essa aqui deu 607, se a gente olhar aqui no exercício, aqui no meu caso deu 603, né? 603, mas eu fui mais preciso, né? Eu fui em 11 passos, certo? Então tem uma precisão maior. Então eu quero que vocês façam isso, nem que seja na mão, tá? Passo a passo. Essa questão 2 é que vai dar trabalho, certo? Data de entrega de 19 de janeiro, fevereiro, março, abril. Tá bom? 19 de abril. Tá certo? Então é isso, pessoal. Essa aí foi nossa aula da semana de distribuição, né? Aí, tópico novo semana que vem. Eu acho que é transformadores. Vou dar uma adiantada também para compensar a semana passada. E bola para frente, né? Tá certo? À medida que vocês vão entregando, eu vou corrigindo e dando nota também. Tá? Pergunta? Pergunta ou não? Alô? A lista já está no Classroom, já? Tá no Classroom. Pode olhar lá que tá postado. Beleza. Então tá, pessoal, vou para outra aula aí. Falou, brigadão. Tá? Falou, professor. Até sexta-feira aí. Até sexta-feira. Falou, até sexta. Até sexta, pessoal. Valeu.